Você com certeza já viu essa imagem em algum lugar e provavelmente já deve ter escutado ou assistido a algum vídeo criando alguma teoria da conspiração por trás deste símbolo. A grande maioria das pessoas o associam à maçonaria ou aos Illuminati, porém não está claro exatamente quando o símbolo entrou no ritual maçônico, mas foi possivelmente adotado pelos maçons em meados do século XVIII. Foi por causa da influência maçônica que o olho que tudo vê, ou o olho da providência, foi um símbolo utilizado no verso do grande selo dos Estados Unidos da América e na nota de $1. Mas não foram os maçons ou os Illuminatis que inventaram esta imagem. Mais adiante você entenderá como foi o desenvolvimento e como o significado deste símbolo foi sendo modificado com o tempo. Este símbolo também está presente no movimento religioso vietnamita, pouco conhecido, chamado de Cao Dai. Para os caudaístas, o olho esquerdo dentro de um triângulo representa o Duque Cao Dai, nome do ser supremo do caudaísmo. Para os maçons, o símbolo do olho que tudo vê também está relacionado com a representação de uma força onipresente e onisciente. Uma das representações mais antigas e conhecidas do olho da providência é do período renascentista. Esta representação encontra-se numa pintura de 1525 chamada Ceia em Emaús, do pintor italiano Jacopo Pontormo. O tema desta pintura é a segunda metade da história do caminho para a aparição de Emaús, encontrada no final do Evangelho segundo Lucas. Mais tarde, em 1593, o iconógrafo italiano Cesare Ripa publicou um livro de emblemas egípcios, gregos e romanos, intitulado Iconologia. Este livro inclui ilustrações elegantes e descrições escritas de ícones antigos derivados da história oral. Na obra de Cesare Ripa, uma das ilustrações que retrata a prudência possui um olho em glória no meio do tórax. Já em outra edição, é possível ver a ilustração da modéstia segurando um bastão com um único olho aberto na ponta superior. Todavia, a ideia de associar um único olho com Deus provavelmente surgiu no final do século XV, no romance renascentista de 1499, chamado Hipnerotomachia Polífili, ou Batalha de Amor em Sonho de Polífilo. A autoria deste livro é desconhecida, mas sabe-se que foi editado, projetado e publicado por Aldus Manutius, o primeiro impressor profissional da Itália. Nessa época, pensadores e artistas eram fascinados pela escrita egípcia. O problema é que eles não a entendiam completamente, e as tentativas de tradução geralmente eram repletas de imprecisões. Nesta obra, A Batalha de Amor em Sonho de Polífilo, a tradução de um símbolo egípcio com um olho foi justamente associado com Deus. É justamente a partir da cultura egípcia que podemos começar a entender de onde surgiu a criação do olho inserido dentro de um triângulo. Um dos símbolos egípcios mais famosos é o olho de Horus, também conhecido como Udyat ou Wejat, que significa íntegro, não fragmentado, inteiro ou algo similar. No mito do Antigo Egito, Horus é o deus dos céus e dos vivos, filho de Ísis e Osíris. Os olhos de Horus eram representativos da lua e do sol. O olho arrancado numa batalha contra o seu tio Sete representava a lua. O símbolo do olho de Horus, para os egípcios, está associado a poder e proteção, podendo ter alguma variação em seu significado a depender do contexto. Em meados do século XV, o Wejat, ou o olho de Horus, foi interpretado pelos ocidentais como sendo o olho de Deus. Na realidade, era de fato um olho de um deus mitológico, mas não de um deus de uma cultura monoteísta. De certa forma, não foi uma interpretação errada como um todo, mas digamos que a partir disso, a ilustração de um único olho ganhou uma ressignificação dentro da cultura do cristianismo. Por isso, a pintura de um único olho começou a ser associada ao Deus cristão. O triângulo é uma forma geométrica bidimensional que está intimamente conectada com o conceito do número 3. Mesmo antes do desenvolvimento da aritmética, os povos da antiguidade, como os sumérios e fenícios, por exemplo, já conheciam e reconheciam as fases da vida como nascer, viver e morrer, passado, presente e futuro, pai, mãe e filho e assim sucessivamente. Há inúmeros símbolos antigos que representam o número 3. Dentro do panteão de deuses de diversas culturas, na maioria das vezes há uma tríade central considerada sagrada, como por exemplo, na Suméria há Anu, Ki e Enlil. Os fenícios possuem El, Asherah e Baal. No Egito, Ísis, Osíris e Horus. Na Índia, Brahma, Vishnu e Shiva. Na tradição cristã,
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Temos também na alquimia, mercúrio, enxofre e sal. Como é possível observar, o triângulo é uma representação geométrica da ideia do número 3 em sua essência. Portanto, o triângulo simboliza uma força divina e transcendente. Dito tudo isto, conseguimos entender agora que a ilustração de um olho dentro de um triângulo deriva de interpretações tardias dos símbolos egípcios e de alguns povos que antecederam a cultura egípcia. Uma adaptação que culminou num símbolo extremamente forte, pois une dois símbolos de grande valor para a humanidade. Um olho dentro de um triângulo não é apenas o olho que tudo vê, o olho da providência ou a vigilância de um ser onipresente e onisciente sobre a humanidade, ou muito menos está relacionado àquelas teorias conspiracionais. Este símbolo representa a capacidade de enxergar através da janela da alma, utilizando o Ajna Chakra. Trata-se de não adormecer. Significa, entre tantas outras coisas, a capacidade de despertar a consciência e vislumbrar os grandes mistérios sem os véus da ilusão. Significa o quarto caminho, a transcendência e a iluminação. Por fim, este símbolo é uma chave imagética para acessarmos os bosques oníricos do nosso inconsciente. Da próxima vez que ver este símbolo, lembre-se disso.